Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Turma, na aula de hoje nós iremos introduzir os estudos do nosso livro 4. Então estejam com ele em mãos. Nós iremos estudar agora a hidrografia brasileira. Vamos ver algumas características da hidrografia. Só relembrando, quando nós usamos o termo hidro, nós estamos nos referindo à água. Então, nós iremos falar sobre os principais rios, bacias hidrográficas e regiões hidrográficas do nosso país. Então, pessoal, a nossa hidrografia, ela tem algumas características. Então, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 5, onde nós temos a hidrografia brasileira, e vamos ver aqui. A gente pode perceber, e com base nas nossas conversas e análise geográfica, nós veremos que nossa hidrografia ela é caracterizada por ser rica em rios e pobre em lagos. É o primeiro pontinho que a gente vê aí, o primeiro parágrafo do nosso livro, da página 5. E o que isso significa dizer, pessoal? Nós temos diversos rios de planalto. Isso se deve ao nosso relevo, né? Então, é o que vai possibilitar que aconteçam rios devido à nossa estrutura geológica. Então, nós não vamos ter grandes lagos. E aí, nós vamos ter algumas barragens e algumas lagunas, certo? Porém, nós temos muitos rios. E isso a gente vai observar também nos mapas que estão no nosso livro, na página 6, a gente tem um mapa, daqui a pouco a gente vai analisar. Mas ainda na página 5, regime de alimentação. O que é que isso significa? É como esse rio surge. Esse rio, ele é originado de quê? É do derretimento de geleiras, glacial, né? No caso da neve, é niveal e glacial quando é do derretimento das geleiras. Então, isso também é pouco no Brasil. Geralmente, os nossos rios são rios provenientes das chuvas, certo? Então, são basicamente rios pluviais. Então, o regime de alimentação dos rios brasileiros é basicamente pluvial. Pluvial, pessoal, significa dizer que é água da chuva, que vem da chuva. Acompanhem comigo aí o segundo parágrafo do livro de vocês na página 5. Com relação à duração, à durabilidade desses rios, eles são rios que secam ou são rios que não secam? Então, eles são rios que não secam, que são chamados de rios perenes. A maioria dos rios brasileiros é perene. Ele nunca seca totalmente, sempre tem ali uma veia de água, certo? Então, apenas alguns rios aqui da nossa região é que eles só aparecem no período de chuva, mas isso é pouquíssimo se comparado à quantidade de rios existentes aqui no nosso país. Então, olha só, pessoal, no ponto de vista econômico, isso é muito interessante porque pode construir, né, hidroelétricas para a produção de energia e também a questão da navegação. E vamos para isso agora. Embora a navegação aqui no nosso país não seja algo de destaque, não tenha tanto aproveitamento. Embora seja bem mais barato o transporte por navegação, não acontece como poderia, né? Embora nós tenhamos aqui essa possibilidade toda, muitos rios e muitos afluentes que poderia ser construídos vias para a navegação, infelizmente isso não é aproveitado para o transporte hidroviário. Olha só, é bem mais barato navegar, seria bem mais barato que o transporte rodoviário e ferroviário também. Então, nós temos também o uso dos nossos rios para a produção de energia. Então, cerca de 90% da eletricidade total do nosso país provém das hidroelétricas, então é de fontes hidráulicas, certo, pessoal? Então, é muito utilizado por conta também do relevo, como eu disse para vocês, são rios de planalto que possibilita a queda d'água e produção de energia, certo? Olha só, pessoal, nós temos na página 6 do livro de vocês uma tabela, e na tabela mostra as bacias ou regiões hidrográficas. Uma coisa que eu quero que vocês compreendam.
Quando eu falo em bacia hidrográfica, eu estou falando da área de abrangência de um rio principal e seus afluentes e subafluentes. Olha só, então eu tenho um rio principal, ele banha uma determinada área. Essa área banhada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, chamado de bacia hidrográfica. Quando eu tenho várias bacias hidrográficas próximas entre si e com semelhanças ambientais, eu tenho uma região hidrográfica. Então, pode ser mais de um rio. Então, isso significa dizer que várias bacias hidrográficas formam uma região hidrográfica. Então, vejamos aqui, nós temos na tabela bacia ou região hidrográfica. Vejam comigo a superfície de abrangência de cada uma delas. Olha só, quanto da superfície esse rio ou essa bacia abrange. Então, vejamos aí que nós temos um potencial enorme com relação à hidrografia do país. Então, vejam os números, analisem a tabela que está na página 6 do livro de vocês. E vejam também o mapa, também da página 6, que mostra regiões hidrográficas brasileiras. Cada região representada por uma cor, não é isso? Então, a gente tem aí a maior bacia, né, em destaque, que é a bacia amazônica. Nós temos a segunda maior bacia, que é a Tocantins-Araguaia. Nós temos, então, outras bacias aqui. A nossa região aqui do sertão nordestino faz parte da bacia do Rio São Francisco, né? Então, São Francisco, a região São Francisco, banhada pelo Rio São Francisco, seus afluentes e subafluentes. Então, nós podemos perceber que existem várias regiões hidrográficas no Brasil, o que significa dizer que o nosso país tem um potencial hidráulico, né, enorme. Gente, vocês vão responder agora a atividade da página 7. Aqui está pedindo na primeira questão para você citar algumas características da hidrografia brasileira. Vamos lá, eu já disse para vocês que é uma hidrografia rica em rios e pobre em lagos. Nós temos também a duração desses rios, né? A maioria são rios perenes, ou seja, rios que não secam totalmente, entre outras características. Está pedindo na segunda questão para citar 2 tipos de aproveitamento dos rios brasileiros. Então, para que esse rio pode ser aproveitado? Lembrem que eu falei que algo poderia ser aproveitado melhor, infelizmente não é. E outra coisa que os nossos rios são muito aproveitados, inclusive nós usamos constantemente. Terceira questão, observe o mapa regiões hidrográficas brasileiras na página anterior e responda quais são as principais bacias hidrográficas do Brasil. Então, vocês têm aqui um mapa com o nome de cada uma delas, vocês vão colocar aqui na resposta da letra A da terceira questão. E que cores correspondem às 2 mais extensas regiões hidrográficas do Brasil? Eu já falei isso para vocês também, está bem claro aqui no mapa. E qual ou quais bacias hidrográficas abrangem o estado onde você mora? Então, o estado todo, pessoal. Nós temos aqui na nossa região, que é a Bacia de São Francisco, e mais na direção leste, nós temos outra bacia, na direção leste do nosso estado, certo? Então, vejam aí, analisem e respondam, tá ok, turma? Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.